Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio-pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, e mais um de nossos programas Pensamento Livre, que é uma produção da Sociedade do Pensamento Livre e tem o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, e da Peixe e Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte. Na noite de hoje estamos discorrendo um pouco sobre os princípios praticados pelos sócios da Sociedade do Pensamento Livre, assim dando a conhecer um pouco daquilo que é ingrediente básico dos nossos encontros. O princípio 2 nos diz o seguinte: busca da superação de limites. No princípio 1 nós tivemos um indicador para situar nossos problemas e admitir que, apesar de nossos esforços no sentido de superá-los, em muitos casos não fomos bem-sucedidos. O princípio 2 situa os limites a serem superados. E em relação a isto, alguns de nós poderiam argumentar acertadamente que há muito estamos em busca de superação. Mas, se continuamos a cometer os mesmos erros, obviamente o problema persiste. Por que persiste obsessivamente nossos erros e desequilíbrios emocionais, se há muito viemos lutando contra isto? A resposta parece evidente. A forma de combater o problema está errada. O que torna isso mais trágico é que quanto mais optamos por ações erradas, a força que empenhamos é maior que aquela que leva ao resultado positivo. É como se receitássemos uma pomada para a perna, para alguém que está com dor de estômago. Quando se toma o remédio errado, além de não resolvermos o problema, ainda criamos mais um. E quanto mais erramos em nossas opções, mais confuso nos tornamos. Sofremos e nos distanciamos de uma possível solução. O princípio 2 nos pede que reforçamos o propósito sincero do desejo de superarmos o limite relacionado à questão que nos aflige. Precisamos ter essa disposição para adotar a prática de novas ações que possibilitem as soluções. Um dos aspectos que faz com que muitos adiem a solução é o simples fato de que, quando adentramos o caminho do desequilíbrio, não tínhamos o saber para prever em que momento o que outrora era agradável e prazeroso deixaria de ser. Era-nos prazeroso o dinheiro, não a avareza. A comida, não a gula. O álcool, não o alcoolismo. O trabalho, mas não a escravidão. O fumo, não o tabagismo. O descanso, não a preguiça. O sexo, mas não a obsessão sexual. A desculpa, mas não a mentira. O jogo, não a jogatina. Ir às compras, mas não a acumulação. Estes são alguns exemplos onde o saudosismo do tempo, em que tudo estava sob controle, faz com que protelemos as possíveis soluções. Existem ainda aqueles casos onde alguma coisa em nós nunca nos agradou. Por exemplo, a timidez, a ansiedade, a baixa autoestima. Como citamos anteriormente, que você possa situar quantas coisas já não lhe convêm. Se soubéssemos prever que algo poderia tornar-se prejudicial a nós, estaríamos aptos para uma ação preventiva. Se os defeitos pertinentes a cada um de nós afetassem apenas a nós, provavelmente muitos de nós ficaríamos na área de conforto, alimentando o problema. Pois, por incrível que possa parecer, ele tem o seu lado bom. Se não tem, por que persistimos no problema? Alguns de nós até tentam por vezes se isolar e, quando questionados, usam aquele velho chavão: a vida é minha, faço dela o que eu quiser. Mas sabemos que não funciona. Porque para nos sentirmos vivos na amplitude da palavra, devemos nos incluir no todo. O princípio 1 alerta que, quando ultrapassamos o limite individual no que se refere aos defeitos,
deparamos com um limite social, responsável pelo convívio possível dos humanos, de modo que não devemos ignorar o instinto social. E assim, como o bem que fazemos reflete no coletivo de forma positiva e volta para nós, nos realizando e fazendo felizes, assim também o que fazemos de negativo tem reflexos negativos e retorna para nós como reprovação, falta de aceitação e nos deixa tremendamente infelizes, com um enorme sentimento de rejeição e exclusão. Não devemos culpar a sociedade por agir assim, pois a escolha do que fazemos está no exercício da nossa liberdade. Como a primeira sociedade da qual participamos é a família, é aí que os relacionamentos com aqueles que são mais próximos, cônjuges, pais, filhos e irmãos, começam a deteriorar-se. Os atritos decorrentes de agressões verbais acusativas dão ao outro o direito de defesa, que normalmente se dá na mesma medida. Ou seja, alguém cita minhas fraquezas com desaprovação, imediatamente busco na fraqueza do outro o argumento de minha defesa. A crise instala-se, torna-se volúvel, às vezes com fim trágico. Rompimento de laços que deixam cicatrizes difíceis de curar. E, na melhor das hipóteses, cria em nós uma sensação de mal-estar constante, e não importa para onde tentamos fugir. Ele nos acompanha e, naturalmente, isso tem reflexos danosos no nosso trabalho e no convívio social. Muitos de nós não conseguem manter seus desequilíbrios dentro de quatro paredes. Melhor dizendo, muitos conseguem manter os seus desequilíbrios dentro de quatro paredes. Mas se não tomam uma atitude no sentido de amenizá-lo ou até resolvê-lo, rompem a tênue linha de seu mundo particular e levam este elemento complicador ao convívio social. A consequência são infelizes. Em decorrências de pejorativos usados pela sociedade, como, por exemplo, ele não é tímido, é orgulhoso, não é alcoólatra, é um bêbado, sem caráter, um drogadito, maconheiro, que cleptomania, que nada, ela é uma ladra. Compulsão sexual, nada, é falta de caráter. Lá vai a gorda, o seco, o vadio, o aproveitador. São tantos os pejorativos usados em que alguns de nós se sentem estigmatizados de tal forma pelo problema que só encontram guarida junto daqueles que são acometidos da mesma dor e criam um mundo à parte. Esperamos que você não se sinta assim, pois por isso julgamos justo denominar como droga tudo aquilo que causa desequilíbrios danosos a nós ou a outro. Estamos todos no mesmo barco no que se refere a defeitos. Você pode pensar que o seu problema é maior ou menor do que o do outro, mas só sabe a dor e a gravidade do problema vivido quem por ele é afetado. É claro que não desprezamos a hipótese de que, talvez no seu caso, você não se situe em nenhum desequilíbrio. Se isto for real, você tem o maior de todos os motivos de juntar-se a nós: a solução. Mas isso é só uma hipótese, porque se encontrarmos alguém perfeito, é óbvio que não será humano. A sociedade como um todo não é tão virtuosa quanto se faz parecer, e não necessitamos nos isolar dela para lidar com nossas deficiências. Muito ao contrário, pelo fato de ter em si, no inconsciente coletivo, os saberes da realidade que a compõem, a sociedade incentiva a boa ação. Quando reconhecemos e admitimos qual seja nosso desequilíbrio e denotamos disposição em fazer alguma coisa no sentido de amenizá-lo ou solucioná-lo, recebemos da sociedade muito mais incentivo positivo que negativo. Portanto, não vemos a necessidade de nos escondermos atrás das nossas deficiências, nem tampouco de nos rotularmos. Afinal, somos seres humanos
suscetíveis a doenças, erros e acertos. É natural em nós o enunciado desse princípio. Quando percebemos algo que nos afeta, agimos de forma instintiva, como a criança que queima o dedo no fogo. Uma vez situado o problema, começamos a travar a árdua luta na busca de superar o limite que nos subjuga. Estamos, naturalmente, fazendo algo. Não estamos indiferentes ao fato, e se avaliarmos o que a sociedade do pensamento livre pode nos oferecer, evidenciamos ainda mais isto. E a sociedade do pensamento livre não irá desmotivá-lo, acredite, nem decepcioná-lo. Na noite de hoje, com vocês, conversando um pouquinho a respeito dos princípios que regem os sócios pensadores da Sociedade do Pensamento Livre em nossos encontros fechados. Nós vamos a mais um breve intervalo e voltamos então para falar um pouquinho do princípio 3.